Hoje é dia de analisar um game da Capcom. Lá vem a treta, lá vem a treta. Olá, meus queridos virgens, sejam bem-vindos ao Purgatório da Capcom! ou simplesmente a análise de Resident Evil 7, um game desenvolvido por uma empresa com um tumor mercenário que não para de crescer e tentar engolir seu dinheiro, desenvolvendo jogos meia boca há anos. Vamos falar sobre a realidade por um minuto? Você que tem um amor incondicional por Resident Evil, como eu também já tive uma vez, tente dar uma segurada no seu emocional. Sei que estou falando mal de uma série que você ama, mas tente guardar esse ódio pra você até eu terminar a análise, depois sinta-se à vontade pra descer a lenha gostosa nesse virgão c***zão. Comecemos então falando sobre o elenco super genérico e esquecível, com um protagonista sem a menor graça, que só abre a boca pra falar idiotices, resmungar e tentar ser cool. Junto deste elenco coolzão, a história do game demora o jogo inteiro para dar algum sinal de vida. Você chega no final e só então eles resolvem vomitar um monte de informações, algumas super clichê e recicladas, outras bem pensadas e interessantes, mas tudo se conecta a um twist extremamente previsível no final e ainda sobram conexões e motivações omitidas ou mal explicadas, e revelações que só geram mais dúvidas. Já começamos com um problema aí porque estamos falando da Capcom. Não quero ter de pagar por uma DLC pra você me explicar o final de sua historinha de terror juvenil. Não posso acusar com certeza que esse seria o caso, mas já temos DLCs prontas que lançam semana que vem. Então no mínimo eu posso lhe taxar como mercenário. Com isso dito, pesando os prós e cons, achei a história do final legal sim, mas é claro dispensando os clichês, as partes recicladas e até as copiadas de outras obras. E ignorando também o fato de que por grande parte do game a história parecia simplesmente estar empacada. Stay away. Sobre a ambientação, cara, o game tem uma ambientação genérica demais, resultando em quase ambientação nenhuma. Com isso, desde indies pixelados até AAAs com uma ambientação especificamente 947 vezes melhor. Alguns desses nem games de terror necessariamente são, e mesmo assim arregaçam este jogo medíocre que Resident Evil 7 é. E se você não acredita em mim, teste esses jogos você mesmo. Não estamos falando de jogos com uma qualidade simplesmente discutível, estamos falando de um tipo de superioridade evidente. E se você não testou e nem pretende testar ao menos alguns destes games, com todo o respeito, você simplesmente não tem a experiência necessária para estar debatendo por aqui. Volta lá pra sua casinha, upa uns nível, toma uns mingau da mamãe, depois volte aqui e fale o que bem entender. Ou continue comentando besteira feito um primata. No final do dia a escolha é sua, amiguinho. Mas de volta à falta de ambientação, Resident Evil 7 tem sons de ambientação genéricos, sem graça, e é tipo aquele filme de terror de sempre. Ele acaba sendo nada inovador, o que o torna mediano. Não ajuda que os inimigos são mal feitos e demonstram uma ameaça quase que nula a maior parte do tempo, porque daí você escuta aquele monstro fofolucho chegando por trás, querendo abrir um oco no senhor, e você lembra: ah, ele parece um monte de tentáculos hentai mal desenhado, e ele se move feito um fantoche controlado por uma tartaruga com deficiência mental. E surpreendentemente, isso elimina quase toda a sensação de ameaça e de ambientação que eles deveriam proporcionar. E de repente, aqueles sons agonizantes da atmosfera que eram pra te amedrontar são aqueles mesmos sons que te proporcionam conforto em relação à situação. E assim, eu não preciso falar que um jogo de terror sem ambientação só não vai dar, né? Ou você vai me dizer também que seu cafezinho hipster misturado com ervas detox é tão bom quanto aquele milkshake de negresco do BK. E se você acabar escutando algo do tipo: e a ambientação não é construída só com gráficos, mas é construída também, ignore, porque tal análise hipotética provavelmente foi comprada. Ok, vamos agora falar então sobre o visual do game. Graficamente, assim, vocês não tem nada a ver com isso, mas eu sou obrigado a falar. Graficamente, esse game aqui tá uma p***. E não me venha com aquele argumento de que gráficos não resumem um game, porque ele simplesmente não cabe aqui. Primeiro que estamos falando de um AAA, não é um jogo indie. Por que raios Outlast está mais bonito que este game aqui? Outlast está mais bonito que este game aqui. Outlast está mais bonito que este game aqui. Segundo que quando um jogo tenta te impressionar com seus gráficos, animações e afins, a experiência se torna especificamente 948 vezes pior quando ele acaba demonstrando quão feio, travado e mal animado ele realmente é. Isso simplesmente mata o terror do game. É diferente de um jogo que começa e termina em 8 bits, a qualidade ou falta de foi constante, por isso a experiência também é. Lembra da ambientação? Isso, aquela que não existe neste game. Então, ela voltou pra dizer que saiu pra passear por tempo indefinido e mandou abraço. Beleza, daí basicamente vizinho dos gráficos, design artístico.
artístico. Cara, vocês não tem nada a ver com isso, mas não preciso falar de novo, né? Olha pra isso, cara, que coisa porca é essa? Compare isso daqui primeiramente com games passados da Capcom. Lembra dos primeiros games na série? Isso sim era bem feito. Era simples, mas bem desenhado, numa época em que nós, humanos, sequer sabíamos desenhar direito esse tipo de coisa doentia. Agora temos essas cacas aí que mais parecem versões recicladas de inimigos do Resident Evil 5, só que com um modelo 3D feito às pressas. Como se isso não bastasse, temos 3 a 4 tipos diferentes de zumbis do jogo inteiro e eles têm quase a mesma aparência, com padrões de ataque levemente diferentes, excluindo a exceção do cara que vomita. Que por sinal é um puta de um clichê, cara. Não é possível que você ainda não esteja vendo a falta de profissionalismo desta empresa. Novamente, isso daqui não é um Game X de um estúdio Indie X, isso aqui é um blockbuster de uma companhia com verba e anos de experiência. Por favor, permita que eu fuja da análise e elabore um pouco mais. Conforme você cresce e faz dinheiro, sua margem para errar deveria ser cada vez menor, e a retaliação do público cada vez maior. Esse não é exatamente o caso da Capcom. A Capcom faz a mesma coisa sempre, só que cada vez pior, e a galera continua esperando ela acertar. Mesmo que seja só um pouquinho, não em cheio, só pra louvar ela e sua amada série Resident Evil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Resident Evil se tornou um fucking culto. Ele é tão forte como uma religião, a galera investe cegamente. Quem temos a culpar por isso? Mestre Shinji Mikami, o todo-poderoso criador de Resident Evil. Ele conseguiu criar um nome tão forte que ainda faz dinheiro mesmo sendo ruim. Um pequeno adendo, se eu não deixei claro até agora, eu considero Resident Evil 7 medíocre, não ruim. Sabe qual a melhor parte disso tudo? Eu tenho quase certeza que a grande maioria das pessoas nem imagina que a razão pela qual Resident Evil está péssimo há anos é muito provavelmente ligada ao fato de que o criador original já vazou dessa palhaçada toda. Enfim, curiosidades maneiras sobre comportamentos humanos hilários à parte, de volta à análise. It's over 9,000! Isso me leva ao level design do game. Ele é ridiculamente simples e você raramente se sente ou se encontra encurralado. Comparando isso com um game relativamente recente do mesmo estilo, Outlast era muito melhor planejado. Ele tinha um level design que te limitava de uma forma minimamente claustrofóbica, e as áreas abertas ofereciam algum tipo de ameaça e medinha durante sua exploração, tipo como os Resident Evil originais faziam. Já em Resident Evil 7, a simplicidade é tão grande que fez eu me sentir burro enquanto eu caminhava e explorava. E as poucas partes mais abertas chegam a ser menos ameaçadoras que certas áreas de Minecraft. Calma, é brincadeira, eu só quis exagerar meu ponto pra ver o mundo em chamas por um segundo. Ai, que delícia, os fanboy não aguentam, os fanboy fica pistola. Não, mas falando sério, neste game você também raramente se encontra em situações cabeludas, e nas poucas dificuldades que ele te faz passar, você está lidando com inteligências artificiais incrivelmente burras e previsíveis, que é só você dar um olézinho de buenas que já era. Estamos em fucking 2017, não existe mais muito espaço para esse tipo de falta de qualidade no mundo de games. Por favor, note que não há nada de incrível nisso e tente não se levar por análises possivelmente compradas de formadores de opinião da comunidade gamer que pouco prezam valores de honestidade. Cheguei a mencionar exploração, então vamos aproveitar para abordar o tópico. O game não tem muito conteúdo extra a ser aproveitado e isso não ajuda um game que já é curto pra caramba. Pelo menos você ganha um novo nível de dificuldade ao terminar o game pela primeira vez para poder fingir que o game tem fator replay. Por sinal, esse nível de dificuldade parece proporcionar o mais perto da real experiência de um Resident Evil antigo, mas assim, eu não compro um jogo pra jogar uma vez no nível bobo e só depois ter a chance de tentar aproveitar o game pelo que ele poderia ter sido. Isso daí pra mim é forçar o fator replay que seu game não tem. Joguei o game na dificuldade máxima que eu tinha acesso desde o início e é nisso que vou basear minha análise. Quero abordar umas últimas coisas nesta análise antes de finalizar. A trilha sonora é genérica bagarai, mas temos uma única música simplesmente genial. Fez grande parte do magnífico golpe de marketing que foi este game, a música da tia fucking Rhodey. Acho que todos podemos concordar que eles mandaram muito bem na escolha musical, ainda mais dado o valor histórico e tema da obra original. Finalmente falemos sobre a jogabilidade do game, que está de fato muito agradável. Eles limitam seu personagem de formas bem pouco plausíveis, estilo os games originais da franquia, e isso é positivo. Seu protagonista corre de forma debilitada e despreocupado, que é uma das poucas coisas ótimas que eles mais ou menos trouxeram de volta ao game. No passado foi justamente quando a jogabilidade foi se tornando dinâmica e frenética demais que o game passou a perder grande parte de sua personalidade e pegada de terror. As salinhas de pânico voltaram ao game com baú e tudo. Tudo naquelas. Agora você salva nesse gravadorzinho ilimitadamente, a não ser que você esteja jogando na dificuldade
dificuldade desbloqueada após terminar o jogo, o que meio que volta para aquele rolê de fator replay forçado. O sistema de save que usava Ink Ribbons e a máquina de escrever era muito bem pensado, simplesmente porque ele te limitava de uma forma deliciosa. Você tinha que gastar espaço do seu inventário para carregar um item de carga limitada que lhe dava o poder de criar um checkpoint eterno num game que ameaçava sua sobrevivência frequentemente. Hoje você não gasta espaço, tem open bar de saves e raramente se sente ameaçado. Daí temos os puzzles, que, cara, se eu lhe dissesse que eu parei pra pensar antes de fazer algum deles, eu estaria mentindo. Diferente dos puzzles antigos, que às vezes ofereciam consequências, tempo limite e, veja só, eles também faziam você pensar. Afinal, era um fucking quebra-cabeça, tá no nome, é pra você quebrar um pouco a cabeça, não gerar um rolezinho besta até ele ficar do lado certo. Por último, embora os monstros do game sejam em teoria zumbis, volto a dizer que eles estão com cara de vômito mal modelado, mas, mais importante ainda que isso, quando que isso te lembra um zumbi, cara? Quando que isso te lembra qualquer coisa, cara? Na boa, isso aqui só tá mal feito. E, cara, eu tô louco pra poder falar que o game voltou às raízes tanto quanto você, mas isso aqui está longe de proporcionar a experiência original de um Resident Evil, e no máximo deu pra dar uma relembrada e quebrar um pouco a sensação de que estou jogando um TPS genérico. Virgem está pronto pra... Conta até 3. Virgem está pronto pra guerra! Resident Evil 7 é um game divertido, resgatou um belo teco de sua essência e eu realmente curti jogar ele. Resident Evil 7 saiu com suporte pra VR, não tenho grana pra isso e disso me arrependo, aposto que deve ter sido muito maneiro. Resident Evil 7 é um passo na direção certa, parabéns, Capcom. Sabe o que mais Resident Evil 7 é? Medíocre. Se um jogo medíocre está agradando o seu público de fanboys doentios, isso diz muito sobre o nível de seus jogos dos últimos anos. A Capcom podia parar de fazer as coisas pelas coxas, mas nós consumidores não deixamos isso acontecer e é uma pena. Eu recomendo que você jogue sim o game para se divertir, mas não pague o preço inteiro porque ele vale no máximo a metade disso. Ouvi falar que Eu ouvi falar que Steam aceita devoluções, vale não descartar esta possibilidade. Sem contar que este é um jogo perfeito para você alugar, terminar e devolver. É isso daí então, meus queridos virgens, o que acharam do game? No final das contas, eu posso ao menos repetir que me diverti. Se quiserem ajudar com o crescimento e manutenção de nossa religião, escutem o sábio Bambam. Se vocês preferem cultivar um pouco mais de suas respectivas virgindades, venham conosco para as redes sociais. Links na descrição. Não se esqueçam de deixar aquele like malacóia ou aquele dislike de fanboy. E lembrem-se, virgindade, eu escolho você. Até a próxima.